Olá, amigos do canal Universo Gospel. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo cheio de mistérios e reflexões. Hoje, vamos mergulhar em uma intrigante questão. Por que o diabo queria o corpo de Moisés? Vamos explorar essa história fascinante que envolve um dos personagens mais emblemáticos da Bíblia. Então, preparem-se para uma jornada pelo mundo da fé e da sabedoria. Segundo a Bíblia, Moisés foi um grande profeta e líder do povo de Israel, que libertou os israelitas da escravidão no Egito e os conduziu pelo deserto até a terra prometida. Moisés também recebeu de Deus os 10 mandamentos e outras leis, que formaram a base da aliança entre Deus e seu povo. Moisés morreu aos 120 anos, antes de entrar na terra prometida, e foi sepultado por Deus em um lugar desconhecido. Deuteronômio capítulo 34, do versículo 5 ao versículo 6. No entanto, há uma tradição judaica que conta que, logo após a morte de Moisés, houve uma disputa entre o arcanjo Miguel e o diabo pelo corpo do profeta. Essa tradição se encontra em um livro apócrifo chamado Assunção de Moisés, que não faz parte do cânon bíblico, mas que era conhecido por alguns escritores cristãos dos primeiros séculos. Esse livro narra que o diabo queria impedir que o corpo de Moisés fosse sepultado por Deus, alegando que ele tinha direito sobre ele, pois Moisés era um assassino. Ele matou um egípcio em Êxodo capítulo 2, versículo 12, e um pecador. Ele desobedeceu a Deus em Números capítulo 20, do versículo 8 ao versículo 12. O arcanjo Miguel, por sua vez, defendeu o corpo de Moisés, mas não ousou insultar ou acusar o diabo. Antes disse: "O Senhor te repreenda." Essa história é citada no livro de Judas, no Novo Testamento, em Judas capítulo 1, versículo 9. Judas era um dos apóstolos de Jesus que escreveu uma carta para alertar os cristãos sobre os falsos mestres que estavam se infiltrando na igreja e ensinando doutrinas erradas. Judas usa vários exemplos do Antigo Testamento para mostrar como Deus julgou aqueles que se rebelaram contra ele e contra suas autoridades. Um desses exemplos é a disputa pelo corpo de Moisés. Judas usa esse caso para contrastar a atitude respeitosa do arcanjo Miguel com a atitude irreverente dos falsos mestres que difamavam as autoridades celestiais e desprezavam o senhorio de Jesus Cristo. Mas por que Judas usou essa história? E qual é o significado dela para nós hoje? Há algumas possíveis lições que podemos tirar dessa passagem. A primeira é que devemos ter cuidado com as fontes que usamos para estudar a Bíblia. Nem tudo o que está escrito em livros antigos ou modernos é verdadeiro ou inspirado por Deus. Devemos sempre comparar as informações com as Escrituras Sagradas, que são a nossa regra de fé e prática. A Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre a morte e o sepultamento de Moisés, mas isso não significa que devemos aceitar qualquer história que apareça sobre esse assunto. Devemos ser como os bereanos, que examinavam as Escrituras para ver se as coisas eram assim. Atos capítulo 17, versículo 11. A segunda é que devemos respeitar as autoridades que Deus colocou sobre nós, tanto as humanas quanto as celestiais. O arcanjo Miguel era muito superior ao diabo em poder e glória, mas ele não se arrogou em julgá-lo ou condená-lo. Ele deixou essa tarefa para Deus, que é o juiz supremo de todas as coisas. Os falsos mestres, por outro lado, eram arrogantes e insolentes e falavam mal das autoridades sem nenhum temor. Eles não reconheciam a soberania de Deus, nem o senhorio de Jesus Cristo. Nós devemos nos submeter a Deus e honrar as autoridades que Ele instituiu, sabendo que Ele é quem as estabeleceu e quem as julgará. Romanos capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 2. A terceira é que devemos confiar na graça e na misericórdia de Deus, que nos perdoa e nos salva dos nossos pecados. O diabo queria acusar Moisés de ser um assassino e um pecador, mas ele não conseguiu. Moisés era sim um pecador, como todos nós, mas ele também era um homem de Deus, que se arrependeu dos seus erros e obedeceu à vontade de Deus. Deus não o rejeitou por causa dos seus pecados, mas o perdoou e o honrou. Deus fez o mesmo conosco, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Ele nos deu vida em Cristo, que morreu por nós na cruz e ressuscitou para nos dar a vitória sobre o pecado e a morte. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Em resumo, a questão sobre por que o diabo queria o corpo de Moisés nos convida a explorar os aspectos misteriosos e simbólicos presentes nas Escrituras Sagradas.
Independente de crenças individuais, a história de Moisés continua a inspirar gerações, levando-nos a refletir sobre os valores e desafios que enfrentamos em nossas próprias vidas. Espero que tenham gostado desse mergulho no universo bíblico. Se vocês têm alguma opinião ou informação adicional sobre o assunto, compartilhem conosco nos comentários. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscreverem no canal para não perderem os próximos conteúdos. Até a próxima!